Livro Ouse Pedir Mais, capítulo 16. Fato versus sentimentos. Se estudarmos a Bíblia, descobriremos que a fé é um dos dons mais enfatizados em toda a Escritura. Isso acontece porque ela é a porta para que recebamos todos os outros dons. Os enfermos são curados pela fé, Mateus 9:22. Somos salvos pela graça mediante a fé, Efésios 2:8. Somos justificados pela fé, Romanos 3:28. Quando baseamos a fé em fatos, temos um alicerce firme para resistir qualquer tempestade. O sentimento, em contrapartida, vacila o tempo todo, pois é fundamentado em nossas experiências pessoais, emoções constantes, ansiedades, nossas letargias espirituais e nossa oração não respondida. Em vez de consultar a palavra de Deus para tomar decisões, os sentimentos se aconselham com o eu, com a sabedoria mundana, com os amigos céticos e com experiências cristãs improdutivas do passado. Quando baseamos a fé em sentimentos que vão e vêm, é como se estivéssemos construindo nossa casa sobre areia, ou seja, qualquer tempestade que aparecer conseguirá derrubá-la. Quando os sentimentos lideram o caminho, seja em forma de êxtase ou de apatia, a fé sempre fica para trás. Alguns consideram que as emoções acaloradas são evidências de fé, mas a fé não é uma mera sensação que você obtém quando pensa em algo que espera ou em alguma coisa que Deus poderia fazer. A fé deve ser enraizada nos fatos imutáveis da palavra de Deus, não em nossas emoções instáveis. A fé aceita Deus como Ele é em sua palavra, com ou sem sentimentos. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Quando nos aproximamos do Senhor em busca de sabedoria e graça, não devemos olhar para nós mesmos a fim de ver se Ele nos deu sentimento especial como garantia de que cumpriu a sua palavra. O sentimento não é critério. Grandes males sucederam quando cristãos seguiram as emoções. Como eu sei que Jesus ouve as minhas orações? Sei por causa das promessas que Ele me deixou. Cristo diz que ouve as necessidades quando clamam a Ele, e eu creio em sua palavra. Com muita frequência, porém, nossas orações são maculadas por frieza e apostasia. Aqueles que não negam o eu nem levam a cruz de Cristo não têm coragem de se aproximar de um Deus que sonda o coração. Precisamos aprender a viajar em oração e a ser insistente. Devemos nos acostumar a buscar orientação divina por intermédio da oração. Necessitamos aprender a confiar naquele que é nosso socorro. Nossos desejos devem repousar em Deus. Nossa alma deve buscá-lo em uma atitude constante de súplica. Depois de apresentar nossos pedidos uma vez, não devemos abandoná-lo, mas dizer como Jacó, quando lutou com um anjo a noite inteira: não te deixarei ir, até me abençoares. Gênesis 32:26. E como ele, prevaleceremos. O inimigo consegue impedir que muitos de vocês orem ao dizer que não sentem as suas orações e seria melhor parar até receber mais o espírito da intercessão, para que as suas preces não sejam uma piada. Mas você precisa dizer a Satanás: está escrito que é preciso orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Devemos orar até que nossos desejos se submetam à vontade de Deus. E se perseverarmos, isso acontecerá. Então o Senhor nos imbuirá com o seu Santo Espírito. Além disso, é quando menos sentimos vontade de orar que mais necessitamos fazê-lo. Quanto menos nos sentirmos dispostos a comungar com Jesus, tanto mais devemos orar. Procedendo assim, romperemos os laços de Satanás, desaparecerão as nuvens tenebrosas e perceberemos a doce presença de Jesus. Uma das minhas declarações preferidas sobre oração está no pequeno livro Caminho a Cristo.
Nele, Ellen White escreve: por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar, quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os depósitos do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência? A Bíblia nos diz: faça-se-vos conforme a vossa fé, Mateus 9:29, e crede, e será assim convosco. Marcos 11:24. Como você pode ver, a oração é a chave, mas a fé precisa mover. A fé é a força que guia a chave de dentro da fechadura e abre a porta. E ela o faz porque confia em Deus. Confia que existem bênçãos incríveis através daquela porta fechada. Estamos dispostos a confiar em Deus hoje, apesar do que sentimos, e girar a chave na porta que leva aos depósitos celestiais? Por quanto tempo continuaremos vivendo como se Deus não fosse digno de confiança? Por quanto tempo continuaremos a olhar por nossos sentimentos e deixar que Ele informe o caminho certo? Nesses últimos dias, Deus está desejoso a derramar o Espírito Santo sobre o seu povo. Mas para fazer isso, precisamos saber se esse dom pode ser confiado a nós. Ele necessita saber que o seguiremos, quer gostamos disso, quer não. Pois quando o diabo encontra pessoas dispostas a seguir a Jesus Cristo, quer sintam vontade, quer não, ele sabe que seus dias estão contados. A fé pode ser definida em várias maneiras, mas para resumi-la da melhor maneira, é simplesmente isto: confiança ousada, audaciosa e inflexível, inabalável e irrecusável em Deus, em sua palavra e em sua capacidade de cumprir aquilo que prometeu, mesmo que ainda não tenhamos visto isso acontecer. A Bíblia encoraja: bem-aventurado os que não viram e creram. Jó 20:29. Enquanto ousamos pedir mais, que nós estejamos em meio a um grupo dos que são capazes de crer antes de ver.